Primeiro, Bolsonaro. Vou perguntar do Bolsonaro, porque o Flávio é eleição, eu quero no final. Por que o Bolsonaro aceitou as ordens ilegais do STF? Cara, primeiro que eu acho que existe um limite... Não te decepcionou? O quê? Não decepcionou você? Fala a verdade. Quando o STF chega e fala, ramagem não pode, o que ele tinha que ter feito? Acho que eu... Não vou obedecer a ordem de vocês. Da posição, vamos deixar claro, da posição confortável que eu estou de não ser o presidente com todas as sanções... Tá tudo bem. Eu gostaria que tivesse peitado. Isso não... Porque não foi só uma vez, foram várias seguidas que ele topou de ordens ilegais. Entrou a primeira, entrou todas. A pergunta, não trouxe uma decepção real? Posso falar? Pode falar. O problema é, Bolsonaro, ele foi mais democrático do que todo mundo imaginava, dizia que ele era. Mas como é que ele pode ser democrático quando estão agindo contra a democracia? Exatamente ele não foi democrático. O Bolsonaro... Não, irmão, ele não foi democrático. Eu sei o que você está falando. Não, mas ele jogou dentro das prerrogativas dele o tempo inteiro. Ouve o que eu estou falando. Eu não quero ser... Eu entendi o que você falou. Mas ele não foi democrático. Porque ele aceitou agir em contra a democracia. Se ele fosse democrático, ele teria mandado todo mundo calar a boca ali. E não aceitado. Você me entendeu? Não, é o que eu falei pra você. Da posição que eu estou... de conforto, obviamente, eu não vivi as tensões que o Bolsonaro viveu, eu não tive que lidar com o Congresso pressionando ele, a imprensa detonando ele e o STF contra ele, eu não tive que lidar com isso. Da posição de conforto, eu preferia mais enfrentamento. Só que é fácil para eu falar, entendeu? É fácil para nós falarmos disso. Sabe o que é, Lucas? Ele chegou o tempo todo falando, eu jogo nas 4 linhas da Constituição. É mentira. Tu só pode jogar se o game está sendo jogado nas 4 linhas. É isso, eu concordo. Mas o game não estava sendo jogado. Ele aceitou. Ele tentou jogar nas 4 linhas e os caras jogaram fora. Só que ele aceitou o adversário jogar contra as regras. E quando ele permite, no mínimo, ele está sendo omisso. Quando ele peitou... Entendeu? Quando ele peitou... que teve até aquele discurso dele, famoso, Mas no dia seguinte ele abaixou as calças, porra. Mas por quê? Porque todo mundo, imprensa, Centrão e o Supremo se uniram para derrubar ele. Então, assim, é fácil eu falar. Cai de cabeça erguida, bicho. É fácil eu falar. Não, desculpa, meu irmão. Eu caio de cabeça erguida. Mas eu não escrevo uma cartinha Eu entendo o que você tá falando. É o que eu gostaria também, mas é fácil pra eu falar. Não, então tá bom. Mas é o que eu quero ouvir isso, bicho. Então, eu quero só ouvir verdade. Sim. Não se trata de ser fácil da gente falar, Lucas. Se trata assim. Você se conhece, você tem princípios. Eu quero... Meu irmão, podem falar o que quiser de mim, eu tenho minha consciência do que é verdade. Sim. Eu caio morto, eu caio de cabeça erguida, eu saio, eu peço pra sair, porque não tem o que ser feito. Mas eu mantenho o meu princípio e coerência com a verdade. Porra, ele... Desculpa, o Bolsonaro errou para um caralho. Quando? Quando se omitiu ou quando se acovardou. Ele tinha que ter pego aquilo ali e falar, não, ali... Posso Só falar? que aí vem a pergunta, pra eu encerrar. Esse é um negócio que eu acho que você vai gostar até de ouvir. Vai. Quando eu aproximei do Bolsonaro, tá o segundo turno, cara. Ali, eu acho que também é outro ponto ali que foi o grande divisor de águas entre eu e a galera do MBL, etc. Eu falei, cara, eu surgi lutando contra o PT. Não adianta você falar pra mim que os dois são iguais. Eles não são iguais. Não são iguais. Alguma diferença tem, entendeu? Perfeito. Então, beleza. Pode ser que o Bolsonaro tenha 1000 defeitos, mas com certeza ele era melhor que o Lula. Com certeza. Os números mostram. O Lula é o diabo, irmão. Você não compara o diabo com nada. Exatamente. O Bolsonaro... Exatamente. Bolsonaro tá anos-luz do Lula. Exatamente. Aí, porra, vamos ser sinceros. Então existe uma desonestidade intelectual de quem dizia que ele era igual ao Lula. Perfeito. Então, por esse ponto, apoiei o Bolsonaro. E eu tive uns encontros com ele, foi aproximando aos poucos. Ele veio aqui em São Paulo, me filiou no PL, fez um evento pra me filiar o Holiday também. Tá. E, inclusive, eu falei assim, caraca, é uma prova de que ele é melhor do que a galera fala. Sim. Porque falavam que ele era um cara autoritário, não sei o quê. Eu desci o pau nele, aproximei dele, ele falou, vem, vamos junto. Porque ele tava pensando em algo maior do que só uma picuinha pessoal, beleza. E eu era pequeno, era irrelevante. Ele não precisava agir comigo daquela forma. A gente teve conversas pessoais. E o Bolsonaro falou pra mim, tipo assim, que tem muita coisa que ele errou. E ele falou alguns erros, assim. Coisas que ele compartilhou, ele sabe. Fico feliz. Ele fez autocrítica de muita coisa. Mas eu não acho o Bolsonaro autoritário, eu nunca achei. Se ele fosse... Mas eles vendem, né? Sim. Mas é a propaganda? Se ele fosse, o Brasil não tinha acontecido o que aconteceu. A propaganda. E eu te falo, eu preferia ser chamado de autoritário do que genocida. Não, e essa do genocídio é uma covardia. Covardia. É uma covardia. Covardia. Cara, isso é uma... Covardia. Você pensa, se o Bolsonaro tivesse assinado o primeiro contrato que apareceu na mesa dele, da Pfizer, que não garantia a entrega das vacinas, que não se responsabilizava por efeitos colaterais, etc. Sabe o que aconteceria com ele? A galera que hoje critica ele por não ter assinado esse contrato, criticaria ele por ter assinado e iam caçar ele por crime de responsabilidade. Com certeza. Inclusive militante isentão que fala que o Bolsonaro errou. Você tem toda a razão. Uma semana depois da Anvisa aprovar, o governo federal estava vacinando. Agora, o que os caras se incomodam? O Bolsonaro não confiava na vacina. Direito dele.
Direito dele. Por que ele era obrigado a se vacinar? Todo cidadão tem o direito de vacinar. Eu não vacinei. Eu tenho o direito de colocar o que eu quero no meu corpo. É lógico. Então, ponto final. Agora, o ponto é... Existe, e aí é uma desonestidade que eu fui perceber quando eu saí daquela bolha que eu tava de crítica ao Bolsonaro. Perfeito. Que eu não sabia. Eu não sabia. Te entendi. Eu fui atrás do contrato, fui ver, eu falei, caraca, olha a merda que era esse contrato que os caras queriam que o Bolsonaro tivesse assinado. Cara, eu tenho pena do Bolsonaro porque ele tá sendo torturado. Mas como meu presidente, como líder de um país, ele se acovardou quando a gente precisava. O Eduardo arrotou lá. Cabe soldado, resolve STF. Naquela aula que ele deu. Quando a gente precisou do cabe soldado, ninguém foi macho para fazer isso. Agora eu quero ter esperança. Flávio Bolsonaro é o nome. Me diz, vou fazer uma pergunta e a gente encerra. Por que você acredita que o Flávio Bolsonaro não vai voltar a se acovardar como ele se acovardou quando deveria ter voltado a favor da CPI da Lava Toga? Cara, primeiro que o cálculo ali da CPI não é que o Bolsonaro era contra a CPI. É que naquele momento ele estava totalmente pressionado. Então é isso que... Pressionado com quem? O próprio Supremo e o próprio Congresso. Ele não tinha o Congresso. Ótimo, vamos investigar. Ele não tinha o Congresso. Ele está pressionado pelo Supremo. Posso falar qual foi o erro? Vamos investigar. Eu posso falar qual que foi o erro, de fato? E que eu sempre falo que eu acho que foi o maior erro. Não tem como dizer que não existem erros em governo. Todo governo vai ter erro e vai ter acertos. O Bolsonaro tem muitos acertos, vai ter muitos erros. Sim. E o erro principal. Na campanha, a promessa era a seguinte: não vamos aliar ao centro. Bolsonaro entra. Aí ele não se alia ao centro. Quando ele entrou, o preço que era para você ter o centro com você era baixo, porque ele estava em alta. Sim. E o centro precisando dele. Sim. Ele foi enfraquecido. Quando ele estava fraco, ele precisou se aliar ao centro. Aí com o preço mais alto. Tá. Entendeu? Ele teve que dar mais espaço pros caras. Mas tu esquece... Esse foi o erro. Só que não esquece do lance das rachadinhas que tava minando o Flávio. E aí vem aquelas conversas de bastidor, do tipo, vamos arquivar tudo, mas também não vamos fazer a CPI da Lava Toga. Não, mas aí tem um pouco de mentira. Tudo bem, eu não tô nem trazendo isso como uma verdade. Essa questão das rachadinhas do Flávio, elas se encerraram, das supostas rachadinhas do Flávio, se encerraram em primeira instância. Não chegou lá em cima. É mentira. Essa é a construção que eles fazem que houve uma negociação para privilegiar o Flávio. É mentira. Só que tu concorda comigo que se o Flávio assina a CPI ali, qualquer ministro poderia abrir a qualquer hora aquele troço? Os caras fazem o que querem nesse país. Levando em conta que eles fazem o que querem, pode ser. Tá. Mas em termos de processo, não Tudo estava bem, na mão deles. Mas volta comigo. Aquele momento ali era interessante pro Brasil ter CPI da Lava Toga. Era. E ele votou contra. E ele justifica até hoje. Eu juro que eu gostaria muito de ouvir o Flávio dizendo, eu errei. Mas ele não diz isso. Não, mas eu entendi sua pergunta. Eu posso responder? Sobre coragem. Sim. Vai lá. Eu acho que, primeiro, a gente deve apoiar o Flávio, porque ele é melhor que o Lula. É o primeiro ponto, mas isso é pacífico entre nós dois aqui, então não é ponto determinado. Pronto, determinado. Acabou. Sim. Ele tem ideias melhores que o Lula, ele tem uma vantagem em relação ao próprio Jair Pai, que é o fato dele ser mais bem relacionado com o centro, que vai evitar muitos dissabores que o Bolsonaro teve por não saber fazer essa construção com o centro, que é necessário. Não gosto que negocie com o Centrão. Então, beleza. Então, convença o povo a não votar no Centrão, porque eles são maioria. Sim. Sem eles, você não governa. Então, o povo votou. Eles estão lá. Eles têm o direito de... Só tem que selecionar o que você vai dar pro centro, né, bicho? Também não vai abrir a perna igual uma vadia querendo tudo lá, Você tem que falar o seguinte, tem essas pastas. E me indiquem nomes técnicos e eu vou escolher os nomes. Como ele fez nos ministérios. O Bolsonaro fez isso muito bem. Exatamente. Você não pode virar, né? Várzea. Exatamente. E o Flávio, ele tem uma questão agora. O pai dele tá preso. Eu tenho certeza que se existe uma motivação pro Flávio não retroceder, é o pai dele. Tu acha que o pai dele é mais importante que o próprio nome dele? Que o do Flávio? Com certeza. Eu acho que o Bolsonaro escolheu o Flávio porque é o cara que eu acho que tem a maior confiança. Se o Flávio... Olha a pergunta que eu te fiz. Eu vou fazer ela de novo. Tu acha que pro Flávio, o nome do pai dele, o pai dele, é mais importante do que o próprio nome dele? Tu falou que sim. Eu acho que sim. Eu acho que não. Eu acho que é. Se fosse... ele teria pedido pra sair logo lá no começo. E foda-se, pai, governa isso aqui. Se eu tô sendo... Não tava no governo, né? Não. Ele era eleito lá. Se eu tô sendo um entrave na tua vida, eu não vou ser mais. Ninguém vai ter desculpa pra poder te atacar mais aqui. Eu tô saindo. Eu renuncio meu mandato, eu volto daqui a 4 anos. Mas não tem problema. Aí eu posso te falar? Aí tem muito de boato e muito de
Coisa que não é verdade. Eu não tô falando de ser culpado. Sim, sim, Eu tô beleza. falando que meu pai tá sendo atacado e mil... Entendi. Ele poderia se afastar pra blindar o pai dele. Acabou. Mas talvez isso aí... É que tá. Hoje em dia a gente faz essas críticas, mas daí talvez pudesse ser usado isso contra o próprio Jair, entendeu? Como? O cara sair, pode ser um atestado. Eu sou culpado mesmo. Não, ele Tô vai chegar assinando, público e vai dizer, olha, estão querendo acabar com a vida do meu pai por minha causa. Só que eu amo meu pai, eu amo esse país, eu quero que governem esse E país de outra? maneira justa. Eu tô saindo. Me investiguem! E posso falar outra coisa? Porra, ô Lucas, vamos lá, Lucas. E posso falar outra coisa? Eu não sei também, naquele momento, o que o Jair pediu dele, né? Eu sei que o Bolsonaro, nesse momento em que ele está, ele ia escolher aquele que ele mais confia. Lucas, meu pai era meu melhor amigo. Meu pai morreu de câncer. Eu orava todos os dias pra Deus colocar o câncer dele em mim. Tá faltando um princípio, bicho. O Bolsonaro tentou fazer alguma coisa. Estão usando o filho dele. Faltou o filho dele olhar pro pai dele com honra e dizer, pai, tá tudo bem, pai. Eu vou me sacrificar pelo senhor. Porra, esse país só vai mudar quando essas coisas acontecerem, cara.